Salve, amigas e amigos da filosofia! Bem-vindos a mais um vídeo das nossas conversações filosóficas. Eu sou o Caio Souto. Hoje eu vou falar com um professor. Ele tem um estudo sobre Merleau-Ponty. O nome dele é André Dias Andrade. Tudo bom, André? Como você está aí? Tudo bom, Caio? Se você Estamos quiser falar da aqui no sua isolamento. cidade também, que eu gosto de perguntar a cidade que as pessoas estão. Agora eu estou no sul do Paraná, interior, Palmas. Preciso Certo. falar o estado antes do nome da cidade, senão o pessoal acha que é Palmas do Tocantins. Mas eu tô Ah, no. Como pode ver, eu tô com frio igual você. Tô no ah, sul do tá Brasil certo. aqui. Se você quiser se apresentar um pouco melhor, falar aí da sua formação, rapidamente, aí pessoal que não te conhece. Ah, sim, eu fui colega do Caio na UFSCar, né? Na última etapa da minha formação, né, quando do doutorado. De fato, eu comecei a estudar, eu não comecei direto pela filosofia, a graduação que eu optei fazer foi comunicação social, né, jornalismo. E no meio dela, desde o jornalismo, as disciplinas mais teóricas, semiótica, teoria da comunicação, comunicação comparada, já chamavam bastante a minha atenção. Eu acho que esta obsessão pela questão da comunicação é o que talvez perpassa toda a minha formação, porque quando eu também fiz a graduação em filosofia na UEM, né, na Universidade Estadual de Maringá, aqui no Paraná. Logo essa questão reapareceu, né? Ali pude estudar desde filosofia antiga até filosofia contemporânea, enfim, as diversas áreas, desde estética até política, mas fui me interessar pela questão da comunicação porque no mestrado na Federal do Paraná eu estudei o que a gente chama em fenomenologia de intersubjetividade. Então, como se dá a relação com o outro, aí propriamente na obra do Merleau-Ponty, embora já houvesse ali a necessidade de fazer um certo diálogo. Até então tudo bem, né? Temas bastante pontuais, embora também a questão da comunicação pode se abrir infinitamente, né? Desde a semiótica até, digamos assim, certas bases ontológicas que permitem a gente falar ou não se é possível, se pertencemos ao mesmo ambiente de sentido ou não, se é possível reconhecimento, por outro lado, estranhamento e criação, enfim. Mas com o doutorado e um tempo maior de estudo, eu optei por estudar as bases da fenomenologia, principalmente do Merleau-Ponty e do Russell. E aí, então, o que eu quero dizer por bases? Né? A noção de logos, que está justamente implicada na fenomenologia deles, né? Principalmente na deles, pois ambos tratam de dois temas em comum, né? Que é a percepção e a temporalidade. Eles dão um lugar bastante privilegiado para esses temas. Então, no doutorado, eu pude abrir bastante, assim, vamos dizer, os meus estudos na filosofia e na fenomenologia para, no fim das contas, chegar no que eu chamaria de uma fenomenologia da diferença que talvez vem testando nessas hipóteses, faz um ano que eu defendi, propor uma alternativa justamente para aquela mesma questão que me obcecava, talvez, tentando costurar, assim, né, essa formação meio metralhadora minha para todo lado, né, assim, eu já estudei muita coisa que eu acho que é a questão da comunicação, a relação com o outro. Em um resumo, o meu doutorado na UFSCar, né, onde eu conheci o professor Caio, e cá estamos agora. É Certo. isso. Deixa eu te fazer uma provocação. Tem um filósofo que eu tenho certeza que você conhece até essa frase dele, que é o Deleuze, que ele fala que não é possível se comunicar. É claro que isso, enfim, ele diz num contexto específico. Eu queria te perguntar, você acha que é possível se comunicar? É, eu gosto
dessa provocação que vem já dele, né? Eu acho que eu vou aceitar, a princípio vou aceitar ela dizendo que não, porque é, a noção de comunicação, ela é, no mais das vezes, ela é bastante conservadora, bastante tradicional e eu posso dizer bastante careta, porque a comunicação do comunicar e lá, o tornar algo, a ação de tornar algo comum, né, vivendo no comunicare do latim, ela pressupõe uma certa objetividade, um certo terceiro termo, eu posso chamar uma certa referência que teria que ser comum para ambos os interlocutores. Porém, num contexto mais de diferencial, de micropolítica, ou que consideraria talvez certas sínteses até assim, realizadas no inconsciente, ou até, fico pensando no meu ponto corporais, essa comunicação, ela nada mais é que uma ideia abstrata, né? É um limite, é uma ideia da razão, né? A gente nunca tem algo completamente comum, né? Mas se a comunicação, e aí seria uma provocação de volta, ou uma proposta, né? Eu apresentei para o GT no final do ano passado, a comunicação não como tornar algo comum, mas como tornar algo diferente, num outro viés, assim, talvez seja possível pensar um tipo de relação na qual ambos os interlocutores não precisam chegar num mesmo sentido, numa mesma referência, num único mundo, digamos assim, ou, para falar o jargão da fenomenologia, na coisa mesma, na mesma coisa, ainda assim, mas ainda assim estão em relação, estão em um tipo de relação de sentido, né? Então teria que subverter o sentido de comunicação e por que não subverter ele também com a ajuda do Deleuze. Eu acho que talvez aí ele passaria pela provocação que ele e você me fazem, né? Um vínculo pela diferença, digamos assim. Um vínculo que na verdade, aqui na América Latina, os povos nativos daqui, os povos até a criação cultural de hoje, o sincretismo religioso, o hibridismo, conhece muito bem essa forma de comunicação, em que não é preciso uma origem e nem um termo comum para ainda assim nós criarmos e comunicarmos uma diversidade de práticas, de preceptos e assim por diante. Uhum. Certo. E é nesse sentido que você pensa essa fenomenologia da diferença que você falou no começo, que é mais ou menos o que você estava propondo? Sim, eu creio que ainda se trata de uma fenomenologia, né? Porque esta experiência de uma diferença, e veja só, né? A experiência de uma diferença, não é bem de uma alteridade aí, né? Teria que pontuar bem distinguir entre esses termos, né? Que a relação entre nós, ela seja uma relação que diferencia mais do que uma relação entre um eu e um outro eu, entre um ego e o alter, que seria mais ou menos os moldes que a relação sempre foi colocada no âmbito da fenomenologia mais canônica, mais tradicional, russeliana, a capacidade que eu tenho de dentro do meu campo perceptivo, do meu campo fenomenal, perceber algo, apreender algo como um outro ego, um outro eu, passível de um comportamento tal como o meu e no qual a vida é vivida tal como a minha. Não se trata disso, desse tipo de alteridade, mas como o campo perceptivo se diferencia através dos corpos, gerando, vamos dizer assim, produzindo a experiência que nós temos aí em diversas modalidades intencionais, na percepção, na linguagem e nas condutas, para ficar nas mais básicas, né? A ideia disso ser uma fenomenologia traz desde já a ideia de logos, né? Porque toda fenomenologia, na medida em que ela defende
ou procura, tanto quanto possível, defender que haja logos, haja relação nas aparições, ela não é um puro fenomenismo, uma pura descrição daquilo que a cada instante aparece, mas ela é também um estudo que defende que há relação, né, um encadeamento entre tudo aquilo que aparece, justamente um logos no fenômeno, um logos que permite passar do fenomenismo para a fenomenologia. Então, uma fenomenologia da diferença também teria que atender a essa exigência de que haja logos, ou seja, uma amarração entre os entes, ou entre tudo aquilo que acontece, entre as experiências. A amarração esta, a do logos, que é bastante vituperada, abandonada, afastada, criticada por uma geração de filósofos franceses que você conhece bem, da década de 60, né? Essa ideia de uma unidade entre as experiências, justamente o logos, ela seria mais um produto do que vamos dizer assim, o que torna possível a filosofia, seria um dos efeitos da filosofia. Então, as filosofias da diferença, tá, como, por exemplo, a do Deleuze, na tese dele, também em lógica do sentido, não vamos tratar de um logos propriamente fenomenológico, mas pré-fenomenológico, onde seria justamente o território da diferença, é um território não intuitivo, não figurativo e não intencional, ou pré-intencional. E a ideia é tentar pensar, a partir do Merleau-Ponty, não é só minha, né? Isso está na minha tese, em textos da década de 50 do Merleau-Ponty, como uma reformulação da ideia de intencionalidade e de logos, na qual não apenas acomoda a diferença, mas é obrigada a partir de uma ideia de diferença, ou de desvio, de divergência, para que ela, vamos dizer assim, ela possa ser uma fenomenologia consistente. Nós estamos aqui bem mais longe daquela fenomenologia transcendental, da crise, né, do Russell, em que a preocupação ainda era pensar qual é o ambiente originário da experiência, que vamos chamar de mundo da vida, e o Merleau-Ponty retomava isso nas suas primeiras obras. A gente está distante disso, do originário, para pensar muito mais uma fenomenologia do acontecimento, não de gênese ou de origem, mas a possibilidade que é algo apreendido na nossa experiência possa se tornar não uma regra, possa se tornar ou não uma regra, uma norma, um nível a ser apreendido daqui para frente, vamos dizer assim, que ele deixa de ser percebido como um objeto isolado e passa a ser percebido como um pano de fundo, tal como, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo agora, que é um verdadeiro acontecimento e vai ser percebido como pano de fundo e consciente de, por um bom tempo, para onde a gente não sabe ainda para onde o mundo for depois disso, né? Para o que acontecer com o capitalismo, enfim, com todo esse sistema. Mas para concluir, a ideia então é que uma fenomenologia da diferença não é uma fenomenologia transcendental, de fato, né? Não trata do que seriam as estruturas essenciais do mundo, mas também não é uma fenomenologia da presença, uma fenomenologia que pensa que essas estruturas, embora elas sejam sempre inalcançáveis, vamos dizer assim, que pelo simples fato de nós não alcançarmos essa essência do mundo, nós já estaríamos numa fenomenologia, então, existencial. Também não é uma fenomenologia existencial, mas uma fenomenologia do acontecimento, uma fenomenologia da possibilidade que o campo fenomenal tem de se diferenciar, de valores diacríticos, laterais, relacionais, então que estuda mais esses fenômenos de hibridação, sincretismo, e uma comunicação criativa, assim por diante, uma ideia de democracia baseada não na identidade, mas na diferença, né, dos seus partícipes, assim, falando de maneira geral. A gente estaria mais próximo, no fim das contas, do Deleuze do que do Russell, mas pensando ainda um pouco com o ferramental do Merleau-Ponty. Daí posso explicar cada uma dessas partes. Assim. Muito interessante. Eu queria te perguntar uma outra coisa sobre esse mesmo assunto. O Merleau-Ponty é um autor que
teve a sua obra interrompida prematuramente, né? E ele vinha desenvolvendo textos e, e tem uma virada, né? Como você bem marcou, da primeira fase, não sei se é assim que se divide, mas enfim, dos textos dos anos 40 e esses textos mais tardios. Eu sei que é impossível dizer isso, mas você percebe um movimento da própria obra dele que talvez pudesse culminar em algo assim que você está descrevendo? Sim. Esse movimento ele tem ele pode ser abordado de uma maneira bastante explícita ou de uma maneira que eu considero um pouco mais implícita, que foi a que eu tentei na minha tese. De lá para cá, né, nesse um ano, tenho já outras produções que tornam isso mais explícito, né? Porque eu tentei captar o que seria esse momento da inflexão no pensamento do Merleau-Ponty. Como nós sabemos, há um primeiro Merleau-Ponty, que a obra principal é a Fenomenologia da Percepção, né? Obra cujo título já contém fenomenologia, já mostra toda essa herança, né? Essa herança crítica. Uma diferença entre esse Merleau-Ponty e aquele de O Visível e o Invisível, onde ele declaradamente fala que a tarefa dele é fazer uma ontologia e não bem uma fenomenologia. Isso foi bastante estudado, a relação de continuidade, de descontinuidade, ruptura ou não, reforma ou não. A questão é que, com certos textos inéditos que foram publicados, de cursos deles do começo da década de 50, bem antes da redação de O Visível e Invisível, eu creio que a gente já encontra ali apontamentos, se não para uma ontologia, pois o termo ontologia ainda não é claro ali, mas para uma reformulação do que seria a noção de sentido. Creio que a noção de sentido, na medida em que toda fenomenologia é um estudo do sentido daquilo que aparece, que não se compromete desde então com o lado subjetivo ou objetivo, mas apenas com aquilo que aparece, então com o sentido daquilo que aparece, justamente a noção de sentido é basilar para a fenomenologia. Há ali, no começo da década de 50, já uma reformulação no que o Merleau-Ponty compreende como sendo o sentido. Então, o que acontece, assim, no primeiro momento, ele está pensando, como seria possível descrever o imediato, a nossa vida, alargar a ideia de filosofia, de modo que ela tenha que prestar contas a certas experiências mais ambíguas, mais disparatadas que é possível, que não passam vamos dizer assim, pelo crivo do que seria o predicativo. Esse é o primeiro Merleau-Ponty falando do corpo, da percepção, em 1946, defendendo suas teses perante a Sociedade Francesa de Filosofia, tal como Derrida defende lá a tese dele sobre a diferença, o Foucault vai defender também sobre o que é um autor, né? Na Sociedade Francesa de Filosofia, lá ele vai estabelecer o primado da percepção e suas consequências filosóficas. Lá ele é provocado pelo Émile Brérier, que estava na banca, dizendo: uma filosofia que trata do imediato não é algo antifilosófico, não é algo mais apropriado, assim, da literatura do que para o afazer filosófico, o afazer de um filósofo, né? Uma coisa mais pertencente ao discurso literário, ao que o Merleau-Ponty responde. Não, na verdade, alargar, tentar prestar contas a este imediato, tentar alargar a racionalidade, a nossa ideia de racionalidade, para que ela preste contas ou também tente envolver, descrever este imediato, não é trair a razão, e sim trabalhar para o seu engrandecimento. É isso que ele diz. Ao que o Brérier responde: sim, na verdade isso é trair o imediato. Então já tem uma controvérsia ali do que seria o lugar, o trabalho do filósofo, que estaria do lado da essência, do perene, da fenomenologia, quando está preocupado com o eidos da coisa.
não com a ambiguidade da vida tal como é vivida pelo corpo, o sujeito André, conversando hoje aqui com o Caio, em que não é completamente passível de ser tornada predicativa ou objetivada, completamente adequada. Assim. Esse Merleau-Ponty, do primado da percepção, ele muda algumas das suas teses quando ele, logo na sequência, nos outros anos, desde ali ele está procurando justamente pensar, não, essa filosofia é possível, essa filosofia que alarga, que amplia o ideal de razão é possível na medida em que a filosofia e a nossa vida não são problemas no sentido de admitir uma resposta só ou alguma resposta possível, mas são aquilo que o Gabriel Marcel, ele resgata o Marcel aí para dizer, são mistérios. Um mistério não possui uma resposta unívoca capaz de preencher a sua lacuna, tal como um problema é um buraco já virtual capaz de ser preenchido única e exclusivamente pela resposta correta. Quando eu te pergunto que horas são, agora são aqui pelo menos 9h30 dessa noite de sábado. Onde você está? Você está em São Paulo? Sim. Imaginei pelo casaco aí que você está, pelo frio. Eu te coloco problemas, e o problema admite certas respostas, certas soluções. Pois bem, a nossa vida não é um problema, é um mistério, e só os mistérios importam à filosofia. Quando eu pergunto o que é a subjetividade, qual é o sentido da vida ou da subjetividade, o que de fato nós vemos, o que é o tempo, o que é o mundo, enfim. Então ele já está tentando pensar, acomodar a fenomenologia não para resolver problemas epistemológicos, mas problemas existenciais. Ele está dentro dessa fortuna crítica desses epígonos do Husserl que querem afastar o idealismo do Husserl, mas ficar com o método fenomenológico, digamos assim. Mas o próprio Merleau-Ponty, em certa medida, ainda trazendo, vamos dizer assim, resguardando muito da doutrina do Husserl, que seria o que talvez faria com que ele corresse o risco de ainda estar dentro do que seria a fenomenologia transcendental. Por isso, ele vai pensar uma reformulação do sentido. E aí depois eu posso te explicar o porquê dessa crítica que eu faço. Uma parte ele mesmo, é a autocrítica dele, outra parte é o que eu julgo ser a minha leitura até então agora da filosofia, né, francesa. Essa segunda noção de sentido, ela vai vir através das contribuições da linguística estrutural. Então ele não vai mais pensar que a percepção é um tipo de presença em primeira pessoa e imediata do mundo, mas um tipo de diferença diacrítica, e ela funciona tal como funcionavam os sistemas linguísticos para o Saussure e os herdeiros, né, da tradição saussuriana. Ele vai pensar, não, na percepção, na linguagem, na ação, não se tratam de significações de sentidos, e mais de diferenças entre significações, diferenças entre sentidos. Pensar que essa diferença, ou o que ele chama de écart, de desvio, é o que está na origem da relação entre um corpo e um mundo. Mas a diferença não faz com que ainda eles sejam dois, tal como era a consciência e o objeto. Uma filosofia mais tradicional e que daí tentava uni-los por essa relação mais basilar de intencionalidade. Mas intencionalidade que era, de uma maneira, fazer com que o sentido do mundo, o sentido do objeto, de uma maneira estivesse totalmente preparado pela consciência com a qual ele está em relação. Não, nessa diferença entre o corpo e o mundo, ela resguarda uma certa transcendência que permite que o mundo seja mais, com que ele seja outro e com que ele seja justamente diferente. Uma transcendência agora num sentido mais positivo. Mas isso só ocorre ao Merleau-Ponty depois que entra em contato com a linguística estrutural e desenvolve uma fenomenologia da linguagem que vai permitir a ele restabelecer o que ele entendia até por percepção, o que é engraçado, a compreensão da linguagem, da fenomenologia da linguagem, vai fazer ele reelaborar o que ele entendia por percepção. Isso não é muito claro, Caio, porque isso está em textos de 52 e 53.
Um conhecido é A Linguagem Direta e as Vozes do Silêncio, e outro pouco conhecido é O Mundo Sensível e o Mundo da Expressão, porque ele foi publicado há poucos anos, então ele é relativamente inédito. Então haveria uma inflexão aí, se não uma ruptura, eu diria uma reforma, uma reformulação da noção de logos fenomenológico já na virada dos anos 50. Isso é muito antes do Visível e Invisível, dos cursos da natureza, tal. Então, eu acho que essa inflexão é bastante importante, eu acho que muita coisa pode ser retirada daí, no espaço de uma tese, né? Foi aonde eu decidi parar. O Merleau-Ponty que vem depois é o que eu estou, aos poucos, trabalhando detidamente por agora e pretendo continuar, mas junto com outras coisas também, que me interessam. Se você responde mais ou menos o que você está pensando. Não, acho que você respondeu muito bem. Eu mesmo não sabia dessas publicações aí. Achei que você explicou, para mim ficou bem claro a pergunta que eu tinha feito. E essa parte aí do Merleau-Ponty eu realmente não conhecia. Eu achei muito interessante. E acho que mesmo a comunidade dos estudiosos aqui no Brasil, pelo menos até há pouco tempo, não tinham esse material, né? Você mesmo falou que é um material que foi publicado recentemente, que aí a gente tem uma tradição de leitura do Merleau-Ponty no Brasil que já vem de bastante tempo, né? A Marilena já, né, desde o mestrado dela, né? E muita coisa mudou. Eu acho que com esses estudos que você faz, né, muita coisa sobre esse assunto específico aí, que vai depois culminar no Merleau-Ponty final, né, não sei, esse que do Visível e Invisível, com certeza ajuda a esclarecer muitas coisas. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa agora, que me veio à cabeça, que é o seguinte: o Merleau-Ponty, como, né, todo bom filósofo, também tem uma reflexão política, né? E eu queria saber sobre, porque tem até alguns autores que dão continuidade às reflexões no campo político dele, o Lefort, por exemplo, a própria Marilena, de certa maneira, né? Eu queria saber, porque você tá, pelo que você propõe, né? Essa que é a questão que eu queria chegar. Me parece que esse pensamento de uma diferencial, né, do diferencial, quando vai tratar de uma organização social, tem algumas implicações, por exemplo, sobre o conceito de democracia, né? Porque a democracia pressuporia, numa teoria ideal, claro, tem muitas discussões sobre teorias de democracia e de Estado, né? Mas essa igualdade, né, entre as pessoas, uma espécie de comunhão, de comunidade, né? Sim. Como que você pensa qual seria o resultado, né, de uma fenomenologia da diferença em termos políticos, na sua opinião? Eu sei que talvez você não tenha elaborado isso, né, mas uma pergunta para saber o que você teria a dizer nesse momento sobre isso. Sim. De fato, eu não vou conseguir responder totalmente, fechar essa pergunta numa resposta, porque eu creio que conforme essa pesquisa for se verificando ou não na sua consistência, a questão política ela vai virar um pouco depois, né? Eu acho que só daqui a uns anos. Eu ainda estou tentando tirar as consequências disso no âmbito do que eu chamaria da comunicação, como eu te falei, né? Isso é bastante lento, ou eu sou bastante lento. A questão é que, não, como você tem toda a razão. Desculpe interromper, que bom que tem essa lentidão, né? Porque o filósofo é lento mesmo, né? Que bom que ele não é rápido. Eu também acho. Se ficarmos apenas no jargão do Merleau-Ponty, talvez alguns dos problemas ou do impensado do Merleau-Ponty vai ser perdido, né? Então, eu acho muito importante, uma obra muito, muito fecunda, né? Como a Marilena escreve, mas também pensar a partir dela, né? Não apenas dar cursos, escrever sobre ela, né?
Porque a ideia de democracia, por exemplo, ela é dependente, como você bem disse, de uma ideia de transcendência, de algo comum. Uma transcendência que seja comum a todos os, digamos assim, ausentes que partilham desta formação de governo dita democrática, que nasce desde a Grécia e tal. Mas parece, na verdade, impossível sair, né, vamos dizer assim, tirar a ideia de transcendência de algo comum sem abandonar a própria democracia, né? Talvez isso não é nenhum adiantamento, isso é especulativo. Eu já jogo para depois tentar falar de algo que seja menos especulativo. Justamente uma democracia baseada não na ideia de comum ou de identidade, mas na ideia de diferença, uma democracia que crie, enalteça e obstine, como diria o Merleau-Ponty, ainda mais a diferença entre seus partícipes, e a diferença ela não se dá no nível nem individual e nem apenas num nível grupal, digamos assim, partidário, mas na micropolítica, né, nas formações subjetivas que perpassam os corpos, que pode ser grupais ou pré-individuais, mas não é necessariamente individual, ou de alguns grupos que passam a ter uma sigla, né, embora ela possa se aliar, não se filiar a esses grupos, seria uma democracia, seria ainda assim uma ideia, uma formação, né, democrática, mas que não mais direta, né, eu creio que com a necessidade de uma vigilância constante, de uma mudança de definição constante, de mandatas constantes, assim, dos seus partidos e os grupos que eles representam, as minorias que eles representam, enfim, já que a gente sabe que a minoria não é quantitativa, e sim qualitativa no Brasil, ela é quantitativamente maior, mas, na verdade, o que define uma minoria não é a quantidade, sim a qualidade, né? A formação subjetiva, o tipo de experiência que ela tem. Senão a minoria no Brasil seria, na verdade, a maioria, né? O que não é o que ocorre, né? É só olhar para o Congresso, olhar para qualquer colégio ou instituição particular e você vê. Então seria uma ideia de democracia, mas eu acho que mais capaz e agora vou tentar trazer para o que eu já estudei, uma ideia de comunicação, uma ideia de sentido, uma ideia de fenomenologia, talvez capaz de jogar a luz mais a fenômenos da América Latina, assim, onde a nossa questão é menos a do originário. A questão por excelência da fenomenologia é justamente qual o ambiente originário de sentido, né? Um retorno às coisas mesmas, como as coisas na originariedade da sua mostração, esse mundo da vida. Mas uma fenomenologia que não estivesse preocupada com a origem, com o originário, e sim justamente com o hibridismo que é, por excelência, a nossa marca. Assim, no Brasil você pode nascer descendente de povos asiáticos, você fala uma língua de Portugal, nasce aqui, como eu disse, no Brasil, e pode ser ter uma religião africana, digamos assim. O sujeito, assim, ele não tem e nem precisa de origem. Ele é um híbrido por excelência, tal como dirá, por exemplo, um teórico da cultura argentino, Nestor Garcia Canclini, num livro que é ótimo, né, As Culturas Híbridas. Foi reeditado pela EDUSP com uma edição maravilhosa, ou outros, o mexicano Jesus Martim Barbeiro, dos meios às mediações, que justamente pensam a ideia da comunicação não como a comunicação não na possibilidade que um objeto comum, um objeto possa ser tornado comum entre seus interlocutores, mas que ela está menos no objeto a ser tornado comum, aquela obsessão referencial que caracteriza a boa parte da filosofia ocidental, ou pelo menos da visada greco-europeia, que vai até a crise do Husserl, mas estaria nas mediações. Não está nem nos meios de comunicação e nem no objeto a ser comunicado pelos meios de comunicação, mas nas mediações, nos rituais, nos comícios,
nas favelas, nas conversas, onde esses híbridos podem entrar em contato. A nossa subjetividade seria híbrida, seria sem origem, sem originário por excelência. Conservar, se é que é possível, uma fenomenologia capaz de descrever a nossa realidade, só seria possível se essa fenomenologia não é uma fenomenologia que está preocupada com a gênese ou com o originário, e sim com a diferença, com a hibridação, com o acontecimento, poderia assim dizer. Mais ou menos como nós conversávamos a respeito do documentário na semana passada, Santo Forte, né, do Coutinho, que justamente tenta trazer à tona da maneira mais incrível, né, possível, né, com as próprias vozes, o sincretismo religioso que é fundamental aqui no Brasil, que não envolve contradição nenhuma naquelas pessoas que se dizem católicas, apostólicas, romanas e ao mesmo tempo fazem oferendas a um ou outro orixá, ou visitam curandeiros, e não se trata de hipocrisia ou contradição, mas na verdade do sincretismo ou do hibridismo que marca a nossa cultura e a nossa subjetividade. Daí para a política, claro, teria que pensar, eu acho que precisamos de alguns anos para ver no que isso daria, né? Ou se não for, na verdade, demonstrado que é uma hipótese não fecunda antes. Mas uma fenomenologia da diferença, então, seria mais o que uma fenomenologia capaz de descrever aquilo que nos diferencia e não aquilo que nos torna comum. Então, seria menos um retorno, o grande lema russeliano, zu den Sachen selbst, o retorno às coisas mesmas, esse mote, né? Seria menos isso do que, na verdade, menos um retorno do que uma criação ou uma captação do acontecimento, do aspecto desviante, do aspecto diferencial entre os corpos, as condutas, as falas e assim por diante. Dessa diferença que é anterior à dicotomia entre sujeito e objeto, entre subjetividade e mundo, entre eu e outro, daí por isso que a diferença não é bem a alteridade, o que muitos dos leitores críticos, eu acho, da fenomenologia, que são muito importantes, de certa maneira não captaram muito bem, foi justamente isso. Por exemplo, Derrida, Levinas, ao criticar Russell, eles o fazem em prol da ideia de uma ausência não fenomenológica e irremediável, que eles vão chamar de alteridade absoluta, de alteridade radical. E aí, então, seria uma crítica contundente à fenomenologia. Porque, justamente como Derrida falava, a fenomenologia se alimenta de um pressuposto metafísico, de um prejuízo tão antigo quanto a filosofia grega, que é a presença. Seja o que for o ser, seja o que for o sentido, ele se apresenta para nós. Essa metafísica da presença, Russell seria o maior tributário dela, né? Quando ele funda a fenomenologia. Então, mas quando se faz essa crítica, o Levinas vai, por exemplo, advogar uma alteridade completamente inescrutável, que faz com que a filosofia deixe de ser fenomenologia, deixe de ser ontologia e passe a ser ética primeira, e o Derrida vai para a desconstrução e tudo mais. Creio que com o Merleau-Ponty a gente está no meio do caminho, pois se trata de criticar o primado da presença da fenomenologia, mas sem com isso abandonar a fenomenologia como um todo. Repensar a fenomenologia através desses aspectos diferenciais. Não dá esse nome, a fenomenologia da diferença, algo assim, porque justamente a gente sabe que ele vai tentar fazer uma ontologia do que ele chama de carne, né? No final lá dos seus escritos, uma ontologia do visível. Mas o que ele vai chamar de visível ou visibilidade é justamente a dobra. Como o ser foi capaz de se dobrar e, com isso, fazer vir à luz a sua própria visibilidade. Um vidente que vê um visível. Então, dois que são um que são dois. A questão entre a unidade e a diferença entre o corpo e o mundo. Como se resolve? Num conceito filosófico e positivo, afirmativo de diferença, que é o que o Deleuze vai fazer, embora num escopo diferente do da fenomenologia, né? Que daí não é bem uma fenomenologia, é um outro tipo de filosofia. Tem a ver com o conceito de quiasma também? Sim, o quiasma seria justamente essa dobra, né? A partir do qual não há mundo, não há ser, não há sentido, senão
houver uma apreensão desse sentido. Então a gente já coloca uma iminência de uma subjetividade, embora com todas as aspas aí nessa subjetividade. Só há algo visível se é visível para um vidente. Então o corpo e o mundo, ou os corpos entre si, estão sempre em quiasma. Um quiasma no qual você não apenas atesta o seu parentesco ontológico, né? Eles são feitos do mesmo tecido intencional, mas também a diferença entre eles. Porque se eles estivessem em univocidade ou unidade absoluta, não haveria fenomenalização do sentido, não haveria experiência. A experiência é justamente a diferença que o ser, ou a realidade, que a gente pode chamar, a diferença que ele possui com relação a si mesmo. É por isso que ele vai falar, essa ontologia é uma ontologia indireta. É quando algo ou alguém passa a perguntar algo, passa a fazer a questão pelo ser na sua vida. Ou aquela frase que a Marilena citou bastante, né? Bastante bela, né, do Merleau-Ponty. O ser é aquilo que exige de nós criação para que dele tenhamos, então, a experiência. O que significa que o ser não possui estruturas elementares. Ele não é um tipo de arquê, não tem uma propriedade fundamental que em seguida o filósofo vai lá e perscruta, faz a metafísica, diz, são as estruturas fundamentais do ser. Não, é preciso haver a interrogação para que então o ser ou a realidade chegue a ser algo. O ser nada é sem essa dimensão interrogativa da vida. Sem o filósofo que passa a pensar, sem o artista que passa a criar, sem o político que passa a agir. Então a questão vai estar mais na possibilidade que cada um desses corpos tem de criar um sistema de pensamento, um sistema de percepção, um sistema de conduta que tem uma certa aparência de perenidade, mas que na verdade é algo como um pano de fundo a partir do qual nós agimos, vemos ou pensamos em uma determinada época, pois nada é para sempre. Não é uma fenomenologia do ser, dessa presença de uma estrutura essencial que não muda, né? Que seria atemporal ou perene. Por isso que ela está preocupada em captar o acontecimento político. Aqui no Brasil, algo como junho de 2013, como 7-1, que muda toda a percepção das pessoas, sem que ele mesmo esteja sendo colocado em evidência em cada um dos casos. Ele muda a percepção do mundo. É algo que passa como fundo, assim, como fundo. E creio que agora, né, o corona é um grande acontecimento que traz à tona a infraestrutura, né, do capital, né, e as suas contradições. Pois ele funciona como um fundo para o Merleau-Ponty. Na fenomenologia do Merleau-Ponty, o capital teria que ser uma espécie de fundo a partir do qual nós percebemos os corpos como mercadorias, como valores de trabalho, como certas possibilidades de organização, não? Como a partir do qual nós percebemos os objetos de tal determinada maneira, como figuras desviantes, a partir da sua normatização do capital. Quando algo assim acontece, como essa pandemia do coronavírus, ela coloca em questão isso aí. A gente não sabe ainda para que lado isso irá, né? Se será bom ou ruim, mas de fato, agora mais do que nunca, a gente consegue ver que falar disso, ou ser vamos dizer assim, adepto do livre comércio ou algo assim, já que você perguntou da política, é uma posição ética, completamente ética, apoiar algo, porque é justamente a impossibilidade de vínculos entre nós que está tornando toda essa situação ainda mais terrível, né, no mundo, e não só no Brasil até um pouco pior, eu diria assim. André, deixa eu te fazer mais uma última pergunta, que senão a gente tem coisa para conversar aqui por horas e horas, com certeza. Sim, eu queria te perguntar uma coisa que vai retomar a primeira pergunta que eu fiz, engatando com essa última questão que você falou, né, da ideia do acontecimento e dessa pandemia como um acontecimento, e que como acontecimento é inesperado e traz
coisas que exigem criações diversas de Sim, coisas que não se pensavam, não se colocavam antes. O que eu estou querendo dizer? A gente tem, por exemplo, à nossa disposição a internet, né, essas coisas há muito tempo já, mais de uma década, né? Mas agora com essa questão da pandemia, muitos trabalhos, muita coisa está sendo repensada, a gente não sabe os resultados do que vai acontecer, mas a gente aqui nesse momento, por exemplo, está conversando, né, aqui com o auxílio desse instrumento, dessa ferramenta técnica, né, que é o computador, a fibra digital, as câmeras sim. e tudo mais, né? E você falou uma hora que não é o meio, mas as mediações que importam, né? E aí, voltando à questão da comunicação, como que você pensa essa novidade, esse acontecimento novo e nesse meio social que a gente vive hoje e as possibilidades abertas e essa questão de comunicação digital e os impactos que isso pode ter e as novas possibilidades também que podem ser abertas? Bem, é uma pergunta bastante ampla essa aí, né? De fato, essa é uma questão bastante debatida, né, pelos teóricos da comunicação. Até que ponto o meio ele é usado, né, e serve ao sujeito, né? Ele é uma extensão do corpo humano. Ou até que ponto é o sujeito que é usado pelo meio, né? Uma perspectiva mais seria o que distingue, né, os autores entre os integrados e os apocalípticos, diria Humberto Eco, quando vão analisar a comunicação. A internet, ela funciona, justamente, ela consegue manter a nossa comunicação, a discussão acontecendo, mesmo com esse perigo iminente, né, da gente não poder sair de casa, não saber muito bem o que está acontecendo, correndo todos esses riscos, né. Então, ela seria uma extensão, né, dos nossos sentidos, né, uma extensão da minha visão, da minha fala, teria um grau positivo. Enquanto alguns autores que seriam mais da laia, da gangue apocalíptica, como, deixa eu pensar, o Wilhelm Flusser, por exemplo, que chegou a dar aula aqui no Brasil, pensa, não, são os meios que utilizam o sujeito que está ali, né, emitindo ou recebendo uma mensagem, digamos assim. E nós, mesmo que sutilmente, nos conformamos a isso que ele chama de aparelho, que parece que tem uma infinidade de possibilidades, mas não. Todas as possibilidades estão, de alguma maneira, previstas na codificação desse aparelho. Se eu utilizar demais o meu celular, eu passo a ver as pessoas como imagens, e não as imagens como imagens de pessoas. Ele vai dando uma série de exemplos assim que valem muito para nós, filósofos, que gostamos de tergiversar a respeito disso, né? Menos também usar as tecnologias, mas mais pensar que tipo de significação ela tem para nós, ou para o sujeito, ou algo assim, né? Eu saio um pouco, né, do seria o objeto maior da conversa, que é se a comunicação ela precisa tornar algo comum ou não para ser comunicação, se pode ser tornar algo diferente. Agora, mais para a questão do meio, da mediação que você falou, né? Eu creio que passar por essa pandemia pode ser que com o acontecimento ela restabeleça uma certa relação entre os e daqui um tempo abraçar alguém possa ser considerado já uma conduta em certo sentido subversiva e por que não pornográfica, porque a pandemia faz com que todos passemos a ter medo do corpo um do outro. Não sei como está aí em São Paulo, né? Ou pode ser que não, pode ser que volte ao normal. Eu não sei se volta ao normal porque a gente já não vive na normalidade. Esses meios, esses gadgets, eles já imporam certas conformações ao nosso olhar, ao nosso corpo, sem a gente, que são irreversíveis em alguma medida. Eu posso, digamos assim, contar um caso de determinada maneira. Um exemplo que eu inventei para um livro que eu escrevi sobre semiótica e trata também dessas questões.
Você elogia, eu elogio o filho de um bebê, filho de uma senhora na rua, passando na rua, ah, que bonito esse bebê, essa criança, e ela me responde de volta, espera só até você ver uma foto dela. Aonde a imagem, a passagem pelo aparelho, parece que ela tem uma primazia ontológica com relação ao que daquilo ela é a imagem, né? Essa inversão aí, acho que conforme, se a gente ficar muito tempo, Caio, falando aqui e não se vê nos próximos anos, vamos ver o que acontece. Aí eu agora já estou conjecturando, estou inventando, mas veja só, acho que a questão é essa, né? Um acontecimento é justamente a capacidade que um fato em si tem de abrir, instituir todo um porvir. O coronavírus faz isso, né? Com a gente, faz isso com todo o sistema de subjetividade, sistema econômico, enfim. Estão fazendo a festa com isso, né? A religião, o mercado financeiro, enfim. Mas eu acho que, com relação à comunicação, é isso. Eu não quero dar um ponto final. Os meios nos servem de uma maneira legal. A sua proposta aqui é maravilhosa, né? No sentido de justamente continuar fazendo a gente pensar, discutir, porque a subjetividade, Deleuze vai dizer, ela é nomádica por excelência, né? E não apenas sedentária. Estamos todos em casa, mas a sua proposta com as conversações filosóficas é a gente tá trocando essa figurinha. Então, nós da filosofia, e eu creio que todas as pessoas, enquanto possuem uma dimensão interrogativa, temos a capacidade de viajar parados, né? De procurar Sim. linhas de fuga sem sair do lugar. E eu acho que isso seria isso que poderia tornar um pouco o isolamento um pouco mais interessante, né? O Deleuze dizia que ele ficava parado para não espantar os devires. Para não espantar, né? É isso aí, a questão é essa, né? Acho que esse é um bom conselho, né? Eu tenho lembrado bastante dele agora que a gente precisa ficar em casa. Quem pode, né? Acho que é o mais correto fazer mesmo, assim. Procurar usar essa nossa dimensão aí dos devires, o Merleau-Ponty chamaria interrogativa, para sair do lugar, né? Você começou me provocando, né? Com o Deleuze, né? Talvez a gente pode terminar assim também, porque ele junto com Guattari, né? Que dizem que é preciso lá no Platô sobre como criar para si um corpo sem órgãos, que é preciso Justamente. Guardar certas parcelas, certos pedaços do organismo para levantar a cada manhã, né? Certas rações da consciência, de subjetividade para seguir em diante, né, no outro dia, com novas experimentações, vamos dizer assim, novos nomadismos. Eu acho que é isso que devemos fazer, né, ainda mais a gente aqui da filosofia, e é um pouco a tua proposta, né? Quer dizer, tal como eu vejo, porque essa subjetividade nomádica não é individual, né? Ela se faz junto, né? Então, a gente poder estar conversando aqui é incrível, né? Fica muito bom. Estamos em contato. E um abraço digital, vou te desejar. Sim, cara, um abraço. E se você quiser dizer uma palavra final, falar uma última coisa aí, você falou que tem um livro também, se você quiser divulgar, a gente coloca aí o link para o pessoal ver como faz para adquirir, se quiser também sua tese, e-mail, essas coisas. Sim, eu te passo, se você for colocar na descrição, o livro é Semiótica e Produção de Sentido, mas eu acho que muito do que a gente conversou vai estar está num artigo que vai ser publicado na revista Criterion de Filosofia, lá da UFMG, que trata justamente de uma fenomenologia sem origem, é o título dele.
da gênese ao acontecimento. Então, acho que tá mais afinado com o que a gente conversou aqui hoje. Mas eu te passo coisas que tu coloca na descrição, assim, parte da minha produção. Esse E tá no obrigado, ainda, obrigado. não saiu. Sim, isso aí. E olha só, obrigado pelo contato, a gente não conversava há um tempo aí. Muito legal, continuo com os vídeos aí, o que precisar. Bem, quem for ver isso, lembre-se dessas provocações, né? Procure viajar, mas dentro de casa, não saia de casa, se você puder, né? Tem gente que, infelizmente, forças maiores, mas use dos devires, das parcelas de subjetividade das linhas de fuga para viajar dentro de casa, tal como nós estamos fazendo aqui agora. Tá certo, André, muito obrigado aí pela conversa. Quem assistiu até aqui também, agradeço a todos e até o próximo vídeo das Conversações Filosóficas.